Olá, irmãos, paz do Senhor, me chamo Iracia Emanuele e vim aqui contar o testemunho para vocês acerca da minha transição capilar. O que te motivou a iniciar a transição? Bom, eu quero deixar bem claro que esse é o meu segundo processo de transição. Só que esse processo é com propósito. O primeiro não foi com tanto propósito assim. Porque no primeiro eu deixei de fazer química no meu cabelo justamente porque eu tive uma queda nessa parte da frente do meu cabelo e eu acabei parando de fazer química para poder recuperar o meu cabelo. Mas com 10 meses eu já não estava suportando mais. Apesar de eu estar gostando dos meus cachinhos, eu não estava aguentando mais. Pelo costume de estar sempre com o cabelo alisado. E eu tinha que sempre estar fazendo chapinha para juntar com a escova para o meu cabelo ficar bem mais liso, né? E a chapinha não estava também ajudando no processo. Eu tive que parar e acabei não suportando e alisei mais uma vez. Você teve alguma inspiração? Na verdade, a inspiração que eu tive foi do Espírito Santo de Deus e eu não sabia. Mas o Senhor ele já estava trabalhando nisso na minha vida já fazia alguns anos e eu não estava entendendo o propósito pelo qual o Senhor ele estava fazendo com que eu vivesse isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui foi uma das minhas inspirações que o Senhor me concedeu nesse processo. Grazi, ela nem sabe, ela nem me conhece, mas o Senhor a usou para falar comigo. Ela é especialista em cachos. Durante esse processo, os vídeos de Grazi foi aparecendo para mim repentinamente e sempre ia aparecendo vídeos e mais vídeos. E eu estava fissurada nos vídeos de Grazi, porque aquilo aquecia meu coração todas as vezes que eu olhava Grazi fazendo aquelas transformações nas meninas, principalmente na parte final dos vídeos dela, onde ela sempre dizia assim: é um prazer te devolver de volta para você mesmo. Todas as vezes que Grazi falava essa frase, eu chorava muito e eu não entendia o porquê, eu estava sempre chorando quando ela dizia essa frase. Mas hoje eu posso perceber que o Espírito Santo de Deus, ele estava falando isso para mim, que ele queria me devolver de volta para mim mesma. E eu não estava entendendo. E foi quando eu comecei a pensar como eu queria ver meus cachos. Eu queria muito ter a experiência de ver meus cachos. Só que chegou um tempo, que foi num período que eu estava no primeiro passo da transição, eu ficava sempre vendo os vídeos dela. Mas chegou uma hora que eu disse, quer saber, eu vou parar de ver esses vídeos. Eu não vou voltar a ficar cacheada. Eu não me acostumo mais com cabelo cacheado. E eu voltei ao liso e parei de ver os vídeos de Grazi. Mas ficava aparecendo, tanto dela como de outras pessoas, sempre aparecia pra mim. Aí eu via, ficava emocionada, mas acabava, deixa pra lá, deixa esses vídeos pra lá. Mas ali já era o Senhor falando comigo e eu não estava percebendo isso. O que te fez chegar à conclusão de fazer essa transição? Bom, quando eu dei a selagem, agora em janeiro desse ano, tinha feito cerca de 10 meses que eu tinha dado a última selagem. E aí eu simplesmente comecei a me sentir mal. Todas as vezes que eu ia fazer selagem, eu comecei a me sentir mal. A próxima selagem que eu dei depois de janeiro foi no finalzinho de abril. E aí era cada vez que eu fazia selagem, eu comecei a me sentir mais mal ainda. E abril e a última foi em julho, porque eram 3 em 3 meses. Em julho foi o ápice. Eu comecei a me sentir mal de verdade. E eu comecei a me perguntar, por que eu tô me sentindo culpada por estar fazendo isso? Que eu nunca me senti assim durante esses 20 anos da minha vida. Porque eu não conheço meu cabelo, não sei curvatura, não sei nada. Eu tirei meus cachos, eu tinha cerca de 7, 8 anos. E aquilo começou a me fazer mal, porque eu também comecei a lembrar de uma frase que Grazi Gonçalves sempre fala nos vídeos dela. Todas as vezes que o nosso cabelo ele começa a crescer, a gente vai lá e mata ele. E isso estava me doendo demais. Todas as vezes que meu cabelo tentava crescer, eu ia lá, matava ele. Ele querendo sair, ele querendo brilhar, ele querendo fazer a parte dele, que é crescer. Foi o cabelo que Deus me deu. E eu ia lá, matava ele. E isso começou a fazer todo sentido na minha vida.
e eu fiquei muito mal. As 3 vezes que eu tentei dar a selagem. Mas aí, a última vez que eu ia marcar a selagem, eu ia dar com 12 meses, foi agora em setembro, e eu não consegui fazer, de jeito nenhum. Eu marquei com a menina, tudo certinho, e não consegui fazer. Eu mandei mensagem pra ela, desmarquei, eu disse pra ela, olha, eu vou fazer a transição. A partir de hoje eu vou fazer a transição. Já surgiu alguns desafios? Números, como sempre, desde pequena. E pra mim, isso foi a parte que eu já esperava, que foi exatamente o que o Senhor havia falado comigo. Eu sabia que esses empecilhos iam surgir, porque essa é a intenção, né? E a gente pare no processo, mas eu não vou desistir porque o Senhor está comigo nesse processo. Muitas pessoas vieram falar comigo, por que tá fazendo isso? Teu cabelo tá tão bonito, teu cabelo é tão bonito, grande, a gente já tá acostumado a te ver desse jeito. E foram inúmeros comentários, só que aí o que me fortaleceu foi o que o Senhor me falou. Para mim o que importa é o que Ele falou para mim. O processo está sendo difícil, está sendo dolorido, mas a palavra final é a dele. Esse processo de outras pessoas não gostarem, isso já vem desde pequeno. Esses desafios vêm desde pequeno. E foi justamente por esses desafios que eu acabei tirando os meus cachos. Me conta como foi esse processo da retirada dos cachos. Eu não lembro tanto porque eu era muito pequena, era cerca de 7, 8 anos que eu tinha, mais ou menos. Mas eu lembro que minha mãe e minha avó, elas davam um produto no meu cabelo para que os meus cachos, eles não tivessem tanto volume, porque meu cabelo era bem volumoso. E elas foram tirando esse volume justamente pelos desafios, porque as pessoas ficavam rindo de mim. Eu sempre tive o rostinho mais fino e as pessoas sempre ficavam rindo e minha mãe via e não se agradava. E para acabar não tendo discussão com outras pessoas, ela foi tentando diminuir meu volume. E esses produtos que ela foi dando no meu cabelo acabou alisando o meu cabelo. E as minhas tias passaram também por esse processo junto com ela. Elas sempre me falaram sobre isso. Minhas tias também foram algumas das pessoas que disseram, mas Iraci, não faz isso não, teu cabelo é muito cheio, as pessoas vão rir de tu. Para que eu desistisse, né, desse processo, porque elas viram exatamente o que eu passei, né, na infância. Eu só enfrentei bastante dificuldade assim, quando eu ia para casa das minhas tias ou das pessoas que sempre ajudavam mãe a ficar com a gente, porque o cabelo da minha irmã sempre foi mais molinho de pentear. E as pessoas tinham dificuldade maior de pentear meu cabelo por ser bem mais cheio. E aí foi exatamente por causa disso que minha mãe e minha avó, elas começaram a tentar diminuir meus cachos. E química é química, não tem isso de diminuir cachos. Vai afinando o cabelo e daqui a pouco o cabelo tá ali, liso. Teve algum momento decisivo que confirmou que você está no caminho certo? Sim. Eu tava olhando, né, no Instagram uma pessoa que eu sigo, uma irmã, e ela simplesmente tá passando por esse processo. E eu me questionei muito por que ela estava passando por esse processo, sem entender, né? Ela ainda não havia contado o testemunho dela acerca disso. E eu comecei a achar estranho. Eu disse, peraí, Deus vai interferir no meu cabelo? O que tem a ver cabelo? Não tô entendendo nada. E aí foi quando eu comecei a achar que eu tava ficando doida. Se eu tô ficando doida, eu acho que eu tô com problema. Ou o Senhor tá falando comigo acerca disso já faz tempo e eu tô sem entender. E aí foi quando o Senhor realmente confirmou que era aquilo que Ele queria pra minha vida. E Ele me disse o porquê. O porquê está aqui. Estava eu em uma bela noite, chegando de um culto, quando eu olhei na frente do espelho e eu disse, eu acho que eu tô ficando doida. Não é normal não isso que eu tô pensando não, porque eu vou tirar
esse cabelo bonito do jeito que ele tá e vou fazer cacho nele. Não, isso é coisa na minha cabeça. Jesus não quer que eu faça isso, não. Aí comecei, né, a me olhar no espelho e balançava meu cabelo. Eu disse, tá lindo o meu cabelo. Aí fui dormir, né? Eu sempre peço assim uma palavra, assim, me dê uma palavra antes de dormir. Aí fui orar. Aí, quando eu abro a Bíblia, o Senhor me dá João 12. E eu comecei a ler, né, João 12. Só que o Senhor falou especificamente comigo no versículo 3. E a epígrafe desse capítulo de João 12 diz assim: Maria unge com unguento os pés de Jesus. O versículo 3 diz assim: Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. E aí, essa palavra penetrou no meu coração como uma espada de 2 gumes na divisão da alma e do espírito. Eu nunca senti tanto lendo uma palavra como naquele dia. E o Senhor me fez frisar unicamente na parte que ele dizia: e ela enxugou-lhe os pés com o seu cabelo. Eu fiquei paralisada na minha cama, só pensando nisso. Quando eu ouvi aquela voz me dizendo assim: você enxugaria os meus pés com o seu cabelo? Eu confesso que eu respirei fundo e eu disse assim ao Senhor: enxugaria. E o Senhor ministrou tremendamente no meu coração. Muitas pessoas dizem que enxugariam, mas elas verdadeiramente não enxugariam de todo o seu coração, porque sou eu que sondo o profundo dos corações e eu sei o quanto para as mulheres o cabelo é valioso. E ele continuou a ministrar no meu coração. Nessa noite eu custei muito a dormir, porque eu não parava de ouvir aquela voz falando comigo. E o Senhor começou a falar para mim que mais valioso do que aquele frasco de nardo puro que Maria quebrou aos pés de Jesus era o cabelo de Maria. E Maria enxugou os pés dele com os cabelos. Ali Maria, ela estava se despojando de todo o coração. E para Maria, naquele momento, os cabelos dela estavam iguais a uns panos para enxugar os pés. Nossos pés andam por muitos lugares. A gente passa por lugares onde há sujeira, nossos pés ficam sujos. E naquele momento, ela teve o cabelo dela como um pano de enxugar pés, como um nada. E isso mexeu profundamente comigo. E Jesus me fez ver o quanto ali Maria estava adorando a Ele, de corpo, alma e coração. Ela estava se mostrando ali que ela não era nada diante de Deus. Nada. E aí isso mexeu tanto comigo, porque tudo que Jesus estava falando ali era verdade. Eu sempre perdi tanto tempo da minha vida por causa de cabelo. Assim como muitas mulheres. Eu não conseguia sair aos lugares sem estar com meu cabelo impecável, porque a sociedade, ela nos impõe um padrão que a gente tem que estar sempre perfeita. E foi onde eu comecei a notar que tudo isso é realmente vaidade. Porque a gente acha que a gente não faz as coisas para mostrar aos outros, mas a gente sempre está fazendo algo para mostrar para o outro. E é aí onde moram as prisões, onde a gente não é liberto, onde a gente vive em prisões, porque a gente acaba não sendo nós mesmos. A gente acaba sendo a versão que as pessoas querem ver de nós. A gente acaba inventando uma versão nossa que não existe, uma versão que gostaria de ser livre. E foi onde o Senhor começou a me falar
que muitas mulheres, elas não conseguem, elas param no meio do caminho da transição, porque elas se olham no espelho e elas não se reconhecem. Não reconhecem a versão que elas inventaram delas mesmas. Porque a gente cresce nos olhando de uma forma e é como se aquela forma que a gente tivesse criado estivesse sendo desfeita para vir a nossa verdadeira forma. E por isso que muitas desistem do meio do caminho e muitas não conseguem fazer a transição. Mas foi onde o Senhor falou para mim que ali estava o processo de um novo nascimento. Eu estava nascendo de novo se eu optasse a passar por esse processo nessa área. E ele dizia assim para mim: você me pede tanto para ser curada? Isso faz parte do seu processo de cura. Jesus disse para mim, porque você vai estar sendo liberta do que a sociedade impõe às pessoas a viver. É muito difícil. Eu confesso que eu fiquei entre a vontade de obedecer a Deus, o desejo de ser um exemplo, mas ao mesmo tempo o medo do novo. Porque eu não lembro como era meu cabelo, não lembro de praticamente nada. E eu fiquei com medo, mas a minha vontade de obedecer ao Senhor era maior, para que eu realmente fosse curada na minha alma, em uma parte, uma área da minha vida. Porque o processo novo nascimento, ele tem que vir em todas as áreas da nossa vida. E eu precisava nascer de novo nessa área. Eu precisava me reconhecer como eu realmente sou. Não o que as pessoas querem que eu seja, não a versão que eu criei de mim. Quais foram as maiores mudanças na sua rotina ou responsabilidades? E está sendo aprender a lidar com o meu cabelo. Porque como eu nunca tive ele nesse processo cacheado, para mim, cuidar, quem cuidava era minha mãe, eu não sei lidar com o cabelo cacheado, né? Não estou sabendo lidar muito, não sei fazer penteados, não sei que creme, absolutamente nada o que usar. Eu estou sempre pesquisando, vendo outras meninas que também passam por esse processo, para que eu possa aprender, né? Porque o novo nascimento, ele requer aprendizado. Igual eu fosse uma criancinha, né? Aprendendo o novo, a coisa nova que o meu pai está me ensinando, que a minha mãe está me ensinando. Então, o novo nascimento é isso, né? Se Deus está querendo me ensinar algo novo, eu vou ter que buscar conhecimento, eu vou ter que buscar aprender o que o Senhor está querendo me ensinar. E para eu poder viver essa nova fase, no processo de transição, e quando eu fizer o Big Show, quando eu estiver com o meu cabelo já cacheadinho todo, eu vou ter que saber lidar com o meu cabelo. Porque se eu não souber lidar, não tentar aprender, eu vou me frustrar novamente. Agora eu vou falar pra vocês, é bem difícil, tá? Porque como eu não sei lidar com ele cacheado, na hora de me arrumar, como eu gostava de mais facilidade com ele liso eu só aprendia, deixava ele solto. E aí, hoje em dia, eu tô tendo que aprender a fazer penteados, porque eu não tô conseguindo lidar muito da forma como ele está. Mas eu tô tentando aprender, né? E eu vou conseguir, em nome de Jesus. Que aspectos da sua vida foram mais impactados por essa transição? De verdade, eu creio que o meu espiritual. Eu acho que eu fiquei muito mais despojada diante do Senhor, porque a vaidade, ela atrapalha um pouco. A gente quer estar como as outras pessoas nos querem ver, sabe? E eu melhorei um pouco mais de me soltar, sabe, na adoração, sem me preocupar com o meu cabelo, sem me preocupar com roupa, com isso. Eu comecei a ver realmente que isso é tão supérfluo. Não importa a roupa que eu vou para a igreja. Se eu não tenho condição de ir com uma sandalinha melhor, não importa. Para mim, hoje em dia, o que importa é eu poder
realmente adorar o Senhor em espírito e em verdade. É como se o Senhor ele nos tirasse de nós, para que a gente visse que não é sobre nós, é sobre Ele. Então a gente se despoja do nosso eu para viver aquilo que Ele realmente quer na nossa vida. A gente fica mais leve. Como saber se você é aprisionado a um padrão? É simples. Você quer saber se você é livre, realmente liberto em algo? Tente deixar aquilo que você acha que você... Ah, eu sou livre. Isso aqui não me prende, não. Eu consigo deixar a qualquer momento. Tenta deixar de lado para ver se realmente você é livre. Quando você começa a sentir no seu sistema nervoso a abstinência, como se você fosse dependente daquilo, você vê que você está aprisionado naquele padrão, seja ele em qualquer área da sua vida. Que conselho você daria para alguém pensando em fazer uma transição? Bom, o conselho que eu daria é que você coloque Deus na frente desse processo. Porque o processo transitório não é só com questão de cabelo, é com questão a tudo em nossas vidas. É uma mudança de um estado para outro. Transição é uma mudança. E a mudança requer de nós coragem, primeiramente, atitude, persistência. O processo não é fácil. Mas a gente, quando tem Deus do lado, nos incentivando a fazer a vontade dele e sabendo que aquilo que a gente está fazendo vai ter um propósito, eu creio que fica mais fácil. Fica mais fácil o processo. Não deixa de ser dolorido, mas fica mais fácil. Porque a gente vai se descobrindo, a gente vai aprendendo a se amar. Eu já tive muitas libertações em muitas outras áreas da minha vida que eu também preciso contar testemunhos a vocês. Mas o de hoje é esse. E o que eu venho trazer para vocês hoje é que vocês se permitam ser transicionados, serem mudados pelo Senhor. Se há alguma área da sua vida que você precisa ser liberto, ter a liberdade de você ser aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que Deus te criou para ser, se jogue. Faça a vontade do Senhor, porque vai ter recompensa.